A colheita dos mortos. A fazenda de San Gregório ficava em um lugar isolado, cercada por colinas cobertas de neblina e árvores retorcidas que pareciam mãos tentando agarrar o céu. Abandonada há décadas, ela era tema de lendas assustadoras entre os moradores da vila próxima. Eles falavam de gritos na noite, figuras sombrias vagando pelos campos e uma colheita que nunca parava, mesmo sem ninguém para cuidar dela. Diziam que a maldição começou há mais de 100 anos, quando o dono da fazenda, Dom Mateu, desesperado com uma seca que ameaçava arruinar sua plantação, fez um pacto com forças obscuras. O acordo garantiu a prosperidade das terras, mas a um preço terrível. Ele e todos os seus descendentes seriam eternamente prisioneiros da fazenda, condenados a trabalhar nela mesmo após a morte. Júlio e Mariana eram irmãos que haviam herdado a fazenda após a morte de um parente distante. Jovens e destemidos, eles decidiram reformá-la e começar uma nova vida longe da agitação da cidade. A primeira impressão foi de encanto. A casa, embora deteriorada, tinha um charme rústico, e os campos pareciam ainda férteis, como se o tempo não tivesse tocado a terra. Enquanto exploravam a casa, encontraram um diário velho, escrito pelo próprio Dom Mateu. As páginas estavam cheias de desabafos sobre a seca, o desespero e, finalmente, o pacto. A última entrada era especialmente perturbadora. Eles vieram buscar minha alma esta noite. Sinto o peso de suas presenças, como sombras que nunca me deixam. Se você está lendo isso, saia. Não permita que a colheita continue. Júlio riu. É só superstição. Isso vai dar uma ótima história para contar. Mariana, no entanto, sentiu um calafrio. Na primeira noite, os dois começaram a ouvir sons vindos do lado de fora. Era como se alguém estivesse arrastando ferramentas pelos campos. Ao olhar pela janela, viram formas sombrias movendo-se lentamente entre as plantações. Deve ser o vento balançando as plantas, disse Júlio, tentando tranquilizar Mariana e a si mesmo. No dia seguinte, ao caminhar pelo campo, eles perceberam que as plantações estavam mais verdes e densas do que antes. É impossível, murmurou Mariana. Ninguém cuidou disso há décadas. Então, encontraram pegadas. Não eram normais, eram profundas e pareciam queimadas no solo. Na terceira noite, Mariana foi acordada por uma voz baixa e rouca chamando seu nome. Mari. Ana. Ela se levantou, hipnotizada, e seguiu o som até o milharal. Lá, entre os caules altos, viu uma figura encurvada, com olhos brilhantes como brasas. Você veio continuar a colheita? Perguntou a criatura, estendendo uma mão ossuda. Antes que pudesse responder, Júlio apareceu, puxando-a de volta para casa. Você está louca? Saindo no meio da noite. Alguém está lá fora, disse ela, ofegante. Não tem ninguém lá. Vamos dormir. Mas Mariana sabia o que tinha visto. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam novamente pelos campos, encontraram algo perturbador, ferramentas agrícolas espalhadas pelo chão. Elas pareciam antigas, mas ainda afiadas. Júlio pegou uma enxada, mas quando a segurou, sentiu um peso estranho, como se algo forçasse a continuar segurando. Deixe isso aí, Mariana implorou, mas ele riu e levou a ferramenta para casa. Naquela noite, enquanto dormia, Júlio foi despertado por uma força invisível. Ele se levantou, ainda sonolento, e caminhou para fora, como se estivesse sendo guiado. Mariana acordou e percebeu que ele não estava na cama. Ao sair correndo para os campos, encontrou Júlio trabalhando freneticamente, cavando e plantando com a enxada antiga, seus olhos vidrados e vazios. Júlio, pare! Ela gritou, mas ele parecia não ouvi-la. De repente, outras figuras começaram a emergir das sombras. Eram pálidas, com rostos deformados e olhos que brilhavam no escuro. Elas trabalhavam incansavelmente, ceifando, plantando e irrigando. Cada movimento era mecânico, como se fossem marionetes. Mariana percebeu que estavam cercados. Ela correu de volta para casa e abriu novamente o diário de Dom Mateu. Em uma página que ela não havia visto antes, leu sobre o ritual para quebrar o pacto. Era necessário queimar os campos, mas quem acendesse o fogo também seria consumido pelas chamas. Ao ouvir passos atrás de si, virou-se e viu Júlio parado na porta. Seu rosto estava pálido, e suas mãos estavam cobertas de terra.
A colheita nunca para, Mariana. Nunca. Ela sabia o que precisava fazer. Naquela madrugada, Mariana pegou uma tocha improvisada e correu para o milharal. As figuras tentaram impedi-la, mas ela as afastou com a chama. Quando chegou ao centro do campo, jogou a tocha no chão seco, que imediatamente pegou fogo. O céu escureceu, e gritos sobrenaturais encheram o ar. As figuras começaram a se desintegrar, virando pó ao serem consumidas pelas chamas. Júlio, ainda sob o controle da maldição, caminhou para dentro do fogo, sorrindo de maneira estranha. "Obrigado, irmã", ele sussurrou antes de desaparecer. Mariana foi encontrada na manhã seguinte pelos moradores da vila, caída na entrada da fazenda, coberta de cinzas. Os campos estavam completamente destruídos, e as ferramentas haviam desaparecido. Ela vendeu o terreno e nunca mais voltou àquela região. A fazenda de San Gregório tornou-se um lugar ainda mais temido, agora apenas um campo queimado onde nada cresce. Mas, às vezes, na calada da noite, dizem que é possível ouvir o som de ferramentas trabalhando, como se a colheita nunca tivesse realmente terminado.